registrar a minha alegria de estar aqui com vocês mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade e pedir a Ele luz e força para que eu consiga transmitir para vocês aquilo tudo que passou pela minha cabeça no momento em que eu estava elaborando o material, né, sobre o qual o material que será visto, será exposto para vocês e que versa, obviamente, sobre o assunto que é o assunto base do nosso contato hoje, que é a possibilidade de um julgamento parcial do processo. Veja só, minhas queridas e meus queridos, quando o novo Código de Processo Civil entrou em cena, uma ideia foi vendida e não era, digamos assim, uma venda fiel, né? Não sei se vocês se recordam, muitos se recordarão, o Código de 1973 trazia um procedimento comum que se dividia entre procedimento comum ordinário e procedimento comum sumário. Veio o Código Novo, o atual, e diz que é só procedimento comum. Então, em tese, teria havido uma simplificação, já que não há pelo menos não haveria essa tal bipartição entre procedimento comum ordinário e procedimento comum sumário. Vamos pensar adequadamente a respeito dessa história de procedimento comum. Vamos ver se, de fato, há ali um só procedimento. A coisa começa quando nos deparamos com a petição inicial e colocamos os olhos no direito sob discussão. E a pergunta a ser feita é: trata-se de um direito que admite autocomposição ou não se trata de um direito que admite autocomposição? A depender da resposta que for dada a essa pergunta, tratando-se de direito que admite autocomposição, o rumo do processo será um. Se tratar de direito que não admite autocomposição, o rumo do processo será outro. Já começa a haver, de logo, uma percepção de que, em verdade, não temos um só procedimento, ou que esse procedimento comum não é marcado pela unicidade. Vamos pensar ainda, dando prosseguimento, quais os reflexos da constatação de que se trata de um direito, que o direito sob discussão admite autocomposição ou não admite autocomposição. Nós temos de imediato um reflexo prático evidente, que é a identificação que está na identificação do termo inicial do prazo para contestar. A depender de se tratar de processo cujo direito sob discussão admita autocomposição ou não admita, a identificação do termo inicial do dies accord, do primeiro dia do prazo para contestar, muda. E, obviamente, eu não tenho como contar um prazo se eu não souber identificar o dia do começo do prazo. Vamos, então, pensar na seguinte situação. Vamos imaginar, vocês vão ver, que eu já dividi esse, digamos assim, universo procedimental em dois mundos. Há o mundo daqueles casos em que o direito sob discussão admite autocomposição e o mundo dos casos em que o direito sob discussão não admite autocomposição. Se se tratar de direito que admita autocomposição, o réu não será citado, a parte ré não será citada para contestar. A parte ré será citada para comparecer a uma audiência de conciliação ou de mediação. Muito bem, essa audiência de conciliação ou de mediação, ela existe como um reflexo da aplicação do princípio do estímulo estatal à autocomposição. O que o sistema jurídico quer é que, de preferência,
as pessoas envolvidas no conflito de interesses resolvam esse conflito mediante o uso dos seus próprios meios, seja transacionando, ou seja, concessões recíprocas, seja aquele que se sente titular do direito renunciando a essa pretensão, seja aquele contra quem essa alegação da existência do direito está sendo feita, reconhecendo que há procedência na alegação feita, mas a ideia é o estímulo à autocomposição, em razão do quê? Tratando-se de direito, tratando-se o direito sob discussão, de direito que admite autocomposição, o primeiro passo, como regra de concretização do princípio do estímulo estatal à autocomposição, é a designação daquela audiência que se refere ao artigo 334. E essa audiência, minhas queridas, meus queridos, eu sei que nos nossos processos da Justiça Federal quase não há essa audiência inicial, né? Porque as fazendas públicas já se anunciam dizendo que não tem espaço para autocomposição, etc. Mas vamos nos situar dentro do universo jurídico e não apenas no grosso das nossas causas, porque haverá processos em que o juiz vai concluir que o caso é sim de mandar citar para comparecer à audiência de conciliação ou de mediação. Essa audiência, como eu disse, é de suma importância para o sistema jurídico, porque ela existe como modo de fazer incidir e de se aplicar o princípio do estímulo estatal à autocomposição. É tão valorizada a realização dessa audiência pelo sistema jurídico que ela, tendo sido designada, somente poderá ter a sua designação cancelada se ambas as partes, o autor já terá que ter dito isso na petição inicial, o réu, ou os réus, ou a parte ré, terá que dizer isso até 10 dias antes da data designada para a audiência. Dizer o quê? Dizer que não tem interesse na autocomposição. Percebam, o autor já disse na petição inicial que não tem interesse na autocomposição. Ainda assim, o juiz irá designar audiência de conciliação e de mediação. Por quê? Porque o cancelamento dessa designação somente ocorrerá se a parte ré também disser que não tem interesse na autocomposição. Aí vocês me indagariam, mas peraí, Salom, se um não quer se autocompor, o outro vai se autocompor sozinho? Se um não quer autocompor a autocomposição, então não tem espaço para autocomposição. A ideia não é essa. A ideia é a seguinte: se todos os interessados disserem que não querem se autocompor, bom, aí prossegue-se. Mas enquanto houver um fio de esperança, e esse fio de esperança pode estar exatamente, por exemplo, no silêncio do réu, que até 10 dias antes da data da audiência não requeriu o cancelamento da designação da audiência, faz-se audiência de conciliação ou de mediação. E essa audiência, minhas queridas, meus queridos, ela passa longe daquilo que estamos habituados a assistir. No nosso caso da Seção Judiciária da Bahia, temos um centro de conciliação muito bem, excelentemente conduzido pela doutora Carolina, Ana Carolina, mas ainda assim não é exatamente o que o sistema jurídico imaginou. Por quê? Porque o que o sistema jurídico quer é que atuem como mediadores, como conciliadores, profissionais, habilitados tecnicamente a tanto, e que, de preferência, vivam disso. De sorte a que, demonstrando eles que obtêm uma margem razoável de sucesso nas tentativas de mediação e de conciliação, possa essa situação exposta que será
segundo diz o Código de Processo Civil, num quadro em que será demonstrado sucesso, e aí as próprias partes podem requerer que a conciliação, a mediação se dê por meio daquele específico mediador, aquele específico conciliador, aquela específica Câmara de Conciliação ou de Mediação, que pode ser uma Câmara privada. Aliás, a ideia do Código é que haja uma Câmara privada de conciliação e de mediação. Então, enquanto houver um fio de esperança na conciliação, na mediação, realiza-se essa audiência, porque o que se espera é a atuação de profissionais gabaritados. Uma audiência desse tipo, ela é o ideal, não é que ela se realize num prédio da justiça, porque o próprio fórum, por si só, é intimidador. Uma audiência desse tipo não é para ser realizada por alguém que esteja vestido com uma toga, porque a posição de quem está numa toga, de preferência numa mesa retangular, em que a parte que esse sujeito de toga está sentado é mais alta do que o resto, obviamente que está havendo ali uma situação de superioridade de alguém, e alguém na posição de superioridade não dá para atuar de modo a mediar, porque o mediador, o conciliador, ele tem que estar ali ao lado dos sujeitos em relação a quem se pretende que ocorra a conciliação ou a mediação. É o tipo da atividade a ser desempenhada num prédio fora da justiça, numa mesa redonda, com pessoas vestidas, de preferência, com roupas leves, sem paletó, sem gravata, roupas leves, para que aqueles em relação a quem haverá as gestões para conciliação ou mediação, se sintam à vontade e crie-se, assim, um ambiente propício a que a autocomposição ocorra. Iluminação adequada, uma música clássica ao fundo, tudo isso, não estou brincando não, isso integra técnica de conciliação e mediação. Iluminação, música, formato da mesa, atuação do profissional para se viabilizar a autocomposição. Já dá para perceber que o que vivenciamos na nossa Justiça Federal e nos outros aparelhos judiciários, eu não conheço o Brasil inteiro, obviamente, como funciona, mas, de um modo geral, está longe disso que foi idealizado. Então, vamos pensar agora na identificação do termo inicial do prazo para contestar, nas situações em que tiver havido designação da audiência de conciliação e de mediação. Eu tenho agora duas hipóteses. Ou essa audiência será realizada, quando ela será realizada? Bom, se nem autor nem réu houverem dito que não querem a autocomposição. Ou até, se o autor houver dito que não quer autocomposição, mas o réu ou houver silenciado ou expressamente ter haver dito quero sim tentar a autocomposição. Ela somente será cancelada se o autor, já tendo dito que não quer, o réu, no prazo de até 10 dias antes da data designada para a audiência, comparecer e disser não quero a autocomposição. Aí a audiência será cancelada. Vamos pensar agora na hipótese da audiência realizada. Qual é o melhor dos mundos? Que a gente alcance a autocomposição. Bom, se alcançar a autocomposição, o problema está resolvido, haverá redução a termo e homologação por sentença e o processo estará encerrado. Então, eu não tenho preocupação com a identificação do termo inicial do prazo para contestar. Todavia, pode ser que a autocomposição não ocorra. Bom, se a autocomposição não ocorrer, a partir daí começa a se delinear o quadro que precisa ser adequadamente examinado para identificação do termo inicial do prazo para contestar. Não ocorrendo a autocomposição, o prazo para contestar será contado a partir da data da única ou da última sessão de conciliação. Meus queridos, todas as audiências são unas. Comumente a gente fala assim, e aí, como é que foi aquela audiência, fulano? Ah, o juiz marcou, não deu tempo de ouvir todo mundo, não, o juiz marcou outra audiência. Isso é falso. O juiz marcou uma nova sessão daquela mesma audiência. No caso da audiência de conciliação e de mediação,
pode ser que se identifique a necessidade de mais de uma sessão. O fato é que o prazo para contestar será computado a partir do momento em que se concluir que não há espaço para autocomposição, seja na única sessão de audiência, seja na última das sessões realizadas. E nós temos as hipóteses em que a audiência foi cancelada. Bom, se a audiência foi cancelada é porque o autor, já na petição inicial, disse que não queria autocomposição, o juiz ainda assim é obrigado a marcar, a mandar citar para comparecimento à audiência, e o réu, até 10 dias antes da audiência, compareceu e disse, não quero também. Bom, nesses casos, quando eu tiver um réu só e o réu disse que não quer, o prazo para contestar será contado da data do protocolo desse pedido de cancelamento feito pelo réu. Mas pode ser que eu tenha mais de um réu. Se eu tiver mais de um réu, é um quadro de litígio consórcio passivo, veja como agora eu fico tranquilo para falar em litígio consórcio passivo, né? Então, portanto, há mais de um sujeito no polo passivo da demanda, e eu estou examinando esse litígio consórcio com aquela visão ad processum e não uma visão ad actum. Bom, o fato é que, havendo litígio consórcio passivo, o termo inicial do prazo para contestar será para cada um dos réus, independentemente, pois, a data em que cada um deles apresentou o pedido de cancelamento. São prazos, pois, individuais para cada réu. Perceba como o quadro muda nas situações em que, em razão do fato de o direito sob discussão não admitir a autocomposição, a parte ré não é citada para comparecer a uma audiência, ela é citada para contestar. Quase a totalidade das nossas situações aí. Muito bem. Aí eu tenho que pensar nos quadros em que eu tenho um réu único ou no quadro em que eu tenho mais de um réu, portanto, um litígio consórcio passivo. Se for um só o réu, o prazo para contestar é contado nos termos do artigo 231. Aquele que diz assim, se a citação for por mandado, da juntada do mandado aos autos, se a citação for pelo correio, da juntada do AR aos autos, se a citação for por carta precatória, e temos diversas situações da carta precatória, é o 231 que regula, disciplina a identificação do termo inicial do prazo para contestar nessa situação em que não há designação de audiência de conciliação ou de mediação, exatamente pelo fato de o direito sob discussão não admitir a autocomposição. A outra hipótese é eu estar com um quadro de mais de um réu, um litígio consórcio passivo, pois. Nesse caso do litígio consórcio passivo, o termo inicial do prazo para contestar, será um só. Será a data que corresponder à última das datas a que se referem aqueles incisos do artigo 231. Então, supondo, foram expedidos 3 mandados, são 3 réus, mandados de citação, para simplificar o raciocínio. Quando é que começa a correr o prazo de contestação para esses réus? A partir da juntada do último mandado aos autos. Só para simplificar o raciocínio. O que é que eu quero que se destaque nisso aí? Olha o que é importante destacar. Esse quadro relativo ao litisconsórcio passivo. Percebam bem, nos casos em que o réu foi citado, porque a audiência ele foi citado, disse que não queria audiência, o autor já havia se manifestado nesse mesmo sentido na petição inicial, e por isso a audiência foi cancelada. Nessa situação, por que foi cancelada? Porque todos os réus, eu estou diante de um litisconsórcio passivo, manifestaram desinteresse, tendo o autor, a parte autora já manifestado desinteresse antes. Como é o prazo? Para cada um dos réus, a data em que cada um apresentou o pedido de cancelamento. Eu tenho aqui prazos individuais. Percebam que se o quadro for de litisconsórcio passivo, não havendo designação de audiência de conciliação e de mediação, o prazo é comum para todos os réus. Isso aí, por si só, já demonstra que essa história de procedimento comum ser um só é mais fácil, é mais simples do que o antigo código, isso não é verdadeiro.
Não é verdadeiro. Não estou aqui criticando a técnica que foi utilizada, mas é preciso que se atine para o fato de que não pode ser vendida essa ideia de que no código anterior tinha 2 procedimentos comuns, o ordinário e o sumário, agora nesse só tem um. Só tem um, tudo bem, está lá rotulado de procedimento comum, mas ele não é uno, ele tem diversas vertentes. Nesse quadro, é exatamente nesse contexto que eu quero inserir vocês nas hipóteses de julgamento parcial do processo. Primeiro, eu quero deixar clara a dimensão dessa expressão que aí está. Quando eu falo em julgamento parcial do processo, eu não estou falando apenas em julgamento de mérito. Eu estou falando em todas as situações, estou me referindo a todas as situações em que alguma parcela do processo foi resolvida e outra parcela ainda será resolvida. Existe, e eu vou mostrar para vocês, uma disciplina a respeito disso no Código de Processo Civil, dos artigos 354 e seguintes, que está naquele trecho chamado julgamento conforme o estado do processo, e aquele trecho do procedimento, julgamento conforme o estado do processo, ele já se dá na fase avançada. Depois de encerrada a fase postulatória, foi apresentada a defesa ou foi revel, a parte ré, se for necessário adotar providências preliminares para ajustar alguma falha que está acontecendo no processo, aí o juiz entra nessa etapa chamada de julgamento conforme o estado do processo, no qual, nessa disciplina, nessa fase do processo, na qual a previsão normativa, textos legais dizendo que pode haver julgamento parcial. E esse julgamento parcial pode ser um julgamento sem mérito ou um julgamento com mérito. Mas eu não quero, obviamente, trazer para vocês aqui apenas o que diz o código. O meu interesse é que vocês examinem, no caso de hoje, né, o procedimento com uma visão mais ampla, uma visão mais adequada, com uma visão que vai lhes permitir enxergar que há muito mais flexibilidade do que o que os textos legais simplesmente anunciam. Vamos pegar esse artigo 330 do Código. Ele não está na parte lá do julgamento conforme o estado do processo, ele está bem antes. Ele disciplina as hipóteses em que a petição inicial será indeferida. Indeferimento da petição inicial, caso, portanto, em que não haverá resolução do mérito. Todo mundo conhece isso aí, as hipóteses de indeferimento da petição inicial. Mas é preciso que nos lembremos que quando se alude a indeferimento da petição inicial, o que se está dizendo, em verdade, é que aquela petição inicial ela não pode ser processada. É inadmitido o seu processamento por causa da ocorrência de uma dessas 3 hipóteses previstas aí no artigo 330, no caput do artigo 330. Então, quando se fala indeferimento da petição inicial, está se aludindo a uma inadmissibilidade do processamento da petição inicial. E aí, minhas queridas, meus queridos, é ou não é possível que uma dessas causas de inadmissibilidade de processamento atinja apenas um pedaço do processo e não outro pedaço? Já se percebe que cria-se aqui um quadro em que bem pode o Poder Judiciário já inadmitir o processamento do pedido X, porque se encaixa numa das hipóteses de indeferimento da petição inicial, não é situação de indeferimento da petição inicial, nem é adequado falar em indeferimento parcial da petição inicial. O adequado é dizer, o pedido X não pode ter o seu mérito apreciado, em razão do que, de logo, inadmite o exame do mérito desse pedido. Por quê? Porque o juiz já viu que a parte autora não tem legitimidade para formular aquele pedido, ou a parte ré não tem legitimidade para responder à formulação do pedido, ou porque há pedidos cumulados, e já vimos aqui, e aquele juízo não tem competência absoluta para apreciar um dos pedidos formulados.
esses pedidos, ou esse pedido, não terá o mérito apreciado. Portanto, um pedaço do processo já recebe a tutela definitiva ao final, dizendo, esse trecho aqui, quanto a isso aqui, não haverá apreciação do mérito. Quanto ao resto, vamos citar. Vamos visitar esse outro artigo, o 332, que alude à possibilidade de um juiz julgar liminarmente improcedente o pedido. Quando é que se diz que esse pedido deve ser julgado, que o pedido deve ser julgado liminarmente improcedente? Quero chamar a atenção de vocês aqui para isso, que muitas vezes escapa, viu? Bom, aí você olha no 332, incisos 1, 2, 3, 4, e fala assim, não, naquelas hipóteses ali, ó, se o pedido contrariar enunciado de súmula, acordo do Supremo, não só nelas. Vocês vão ver na nossa, acho que é o último encontro nosso, que vai ser, o tema será precedentes judiciais, e vocês vão ver, e em razão de algo a que já fiz referência aqui, se não me engano, no nosso primeiro encontro, o chamado postulado hermenêutico da unidade de interpretação, se esses precedentes vinculantes aí ensejam a improcedência liminar do pedido, obviamente que se houver outros precedentes vinculantes e esse pedido contrariar esses outros precedentes vinculantes que não estão aí mencionados, como são tão vinculantes quanto esses o são, obviamente que também será caso de improcedência liminar do pedido. Então, em vez de lermos esses incisos aí, item por item, a gente pensa assim, ó, nos casos que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, portanto, no começo do processo, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar precedente vinculante. Ponto. Essa expressão precedente vinculante substitui os 4 incisos que aí se encontram. Outra hipótese prevista na lei de improcedência liminar do pedido é quando o juiz constata que ocorreu decadência ou prescrição. Pronto. Saló. E há outras hipóteses de improcedência liminar do pedido? É isso que eu quero que vocês percebam. A improcedência liminar do pedido, ela decorre daquele quadro em que o julgador olha para o processo e fala assim, isso aqui não vai para lugar nenhum. Não tem defeito formal. Não é que o caso seja de indeferimento da petição inicial e consequente extinção, encerramento do procedimento sem a resolução do mérito. Não se trata disso. É que ele percebe que aquele pedido não vai para lugar nenhum. Imaginem um pedido de reconhecimento da uso capião, tendo a própria parte dita da petição inicial que o bem que ela quer uso capião é um bem público. Eu vou mandar citar o ente público para poder dizer o que eu já sei. É um pedido escancaradamente improcedente. Na linguagem técnica, é um pedido macroscopicamente improcedente. A improcedência é prima facie, ela é evidente. Então, todos os casos de improcedência prima facie são casos que sejam julgamento pela improcedência liminar do pedido. Então, não nos apeguemos apenas a esse elenco que está no 332. Primeiro, porque essas referências contidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 não abrangem todos os precedentes vinculantes e, portanto, esses incisos têm que ser substituídos pela expressão precedentes vinculantes. Segundo, porque além do que está no caput, além do que está no parágrafo 1º, que é a ocorrência de prescrição de decadência, pode ser que esse juiz se depare com um pedido que é macroscopicamente improcedente. Olha só, vocês não sabem como é, ou talvez não saibam, não, talvez estejam percebendo mesmo, como é útil a identificação de um quadro em que o pedido é macroscopicamente improcedente. Não, repito, não estou falando de defeito que impede o julgamento do mérito, não. Estou julgando o mérito, estou julgando o pedido.
porque eu sei que ele não vai para lugar nenhum, eu vou ocupar o réu. Imagine um sujeito, eu vou ficar na uso capião de novo, um sujeito que pede a uso capião, na narrativa ele já disse que o proprietário do imóvel é um menor, que ele está nesse imóvel há 10 anos, o imóvel pertence a um sujeito que tinha 2 anos de idade na época que ele ocupou o imóvel, agora está com 12 anos, e ele quer usucapir esse bem. Pode usucapir bem integrante patrimônio de pessoa incapaz? Não pode. Você vai mandar citar para isso? Não tem sentido. É um pedido macroscopicamente improcedente. E são várias as situações de improcedência macroscópica. Várias. É só a gente flexibilizar a nossa mente e vocês vão identificar casos em que você já pega a petição inicial, já sabe que o pedido será julgado improcedente e que não depende de produção de prova, coisa nenhuma. É por quê? Porque a matéria jurídica ali já está sentada. Ah, mas não tem precedente vinculante, não importa. É claramente improcedente o pedido dele. Eu não processo, eu julgo liminarmente improcedente. Imaginaram quantos processos podem morrer à luz da adoção dessa linha de raciocínio? Mas o que me interessa agora, nesse momento, é mostrar para vocês que essas hipóteses ensejadoras de um julgamento liminar pela improcedência do pedido, essas hipóteses, que não se esgotam nesse elenco que está nesse artigo, já expliquei por quê, qualquer dessas situações pode atingir apenas uma parcela do processo. E aí, eu tenho um pedido ou um pedaço de um pedido que é liminarmente, que eu já considero, já julgo liminarmente improcedente, mas o resto do processo vai prosseguir. Vamos colocar mais uma coisa. A gente viu que a petição inicial é indeferida, deverá ser indeferida em certas situações, e que pode ser que essas situações atinjam apenas um pedaço da petição inicial. A gente viu que o pedido pode ser julgado liminarmente improcedente, mas que essa causa de improcedência liminar do pedido pode atingir apenas um pedaço dos pedidos formulados, ou o pedido pode ser decomposto um pedaço do próprio pedido. E nada impede que as duas coisas aconteçam. Nada impede a ocorrência de um quadro em que, quanto a um dos pedidos, é inadmissível o exame do mérito, porque, por exemplo, a incompetência absoluta do juízo, que é competente para os outros pedidos. Quanto a outro pedido, por causa de improcedência liminar desse pedido, porque, por exemplo, contraria precedente judicial vinculante, porque, por exemplo, é caso de reconhecimento da ocorrência da prescrição de decadência, ou porque, por exemplo, é um pedido macroscopicamente improcedente. Portanto, eu posso admitir a hipótese de, havendo vários pedidos, uns não comportarem o exame do mérito, outros serem casos de improcedência liminar e outros ainda serão processados. Vamos para diante. Esse artigo aí, ele já está naquele trecho do julgamento conforme o estado do processo e alude à possibilidade de julgamento parcial. Vamos examinar com atenção. O caput não está falando em julgamento parcial. É o parágrafo único, mas é importante a gente entender o caput. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 485, o 485, quem se recorda, é aquele no qual consta o elenco das situações em que não há resolução do mérito. O procedimento é encerrado sem a resolução do mérito da causa. Então, aí está aí o texto do artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando? Pronto. Então, o caput do 354 está aludindo a essas situações. E prossegue. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas agora no artigo 487, incisos 2 e 3. O que é que diz o inciso 3? O inciso 3 alude à possibilidade de autocomposição. Uma autocomposição que, como está de um caso em que será proferida sentença, você está vendo aí o texto final do caput, essa autocomposição atingiu todo o processo. A autocomposição está aí, 487, inciso 3. Se dá quando há reconhecimento da procedência do pedido, transação ou renúncia à pretensão. Então, está aí uma hipótese. Outra referência é aos casos em que há reconhecimento da ocorrência de prescrição de decadência. Já aqui, mais adiante,
Não estou falando daquela situação que enseja a improcedência liminar do pedido. Bom, nesses casos aí, quando esses quadros, seja o de impossibilidade de exame do mérito, seja o de autocomposição, seja o de reconhecimento da ocorrência da prescrição de decadência, atinge todo o processo, o juiz profere sentença. Diz agora o parágrafo. Essa decisão a que se refere o caput, ela pode dizer respeito a apenas uma parcela do processo. Por outras palavras, parcela do processo. Apenas uma parcela do processo não terá o seu mérito apreciado. Ou apenas uma parcela do processo, quanto a ela é que houve autocomposição. Ou apenas quanto a uma parcela do processo é que é caso de reconhecimento da ocorrência da prescrição ou da decadência. Nesses casos, não será proferida uma sentença, será proferida uma decisão interlocutória. E essa decisão interlocutória desafia o recurso de agravo de instrumento, e está aí um dado que não integra a nossa aula, mas que eu acho muito útil que todos percebam. Essa hipótese de cabimento de agravo de instrumento é uma das duas únicas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento não elencadas no 1015. Todos os outros trechos do Código, quando fala assim, a decisão tal cabe agravo de instrumento, você encontra a referência lá no 1015 do mesmo jeito. Esse caso não está no 1015. Outra hipótese está lá na parte de recursos especiais e recurso extraordinário, 1037, parágrafo 13, inciso 1. Só há essas duas referências no corpo do Código. Há situações que ensejam o cabimento do recurso de agravo de instrumento, e essas situações não estão elencadas no artigo 1015. Isso é muito bom lembrar sempre. Vamos para adiante. Prossegue. Vocês viram, pelo texto de cá, deixa eu ver aqui, que aludiu-se ao fato de uma parcela do processo não poder ter o seu mérito apreciado, uma parcela do processo quanto a ela que houve a autocomposição, não quanto ao resto, ou apenas uma parcela do processo é atingida pela prescrição ou pela decadência. Bom, mas o 356 vai para diante assim, pode também haver julgamento parcial do mérito. Raciocinem bem. Naquelas duas hipóteses anteriores, essas aqui, que se referem ao 487.2 e 3, isso aqui é mérito. 487.3, autocomposição, resolução do mérito. 487.2, ocorrência de prescrição de decadência, resolução do mérito. Mas, vem o 356, desprezando que já fez alusões à possibilidade de julgamento parcial do mérito, especificamente quanto à autocomposição e ocorrência de prescrição de decadência, e diz assim, como se dissesse assim, o julgamento parcial do mérito não é só naquelas hipóteses. O julgamento parcial do mérito vai se dar quando um ou mais dos pedidos formulados, portanto, eu tenho múltiplos pedidos, ou parcela deles, eu estou diante de um pedido decomponível e um pedaço, de algum modo, já pode ser julgado. Aí ele diz assim, o juiz, diante disso, ele vai julgar parcialmente o mérito. Quando é que ele vai fazer isso? Aí você vai para o inciso 1. Quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso. Inútil. Texto inútil. Quando eu falo isso, eu me recordo dos meus tempos de faculdade, lá no século XVII, quando eu ouvia de professores assim, a lei não tem palavras inúteis. Oh, mentira terrível. Claro que a lei tem palavras inúteis. O que o legislador não distinguiu, não cabe ao intérprete distinguir. Oh,
com estreiteza de raciocínio. Claro que cabe ao intérprete distinguir, desde que o raciocínio seja amparado juridicamente. Veja só, se o pedido é incontroverso, só pode ser nos seguintes casos. Ou o autor disse que não quer mais, ou o réu disse que o que o autor quer está tudo bem, ou os dois fizeram uma transação e disseram, ó, nessa transação nossa, por exemplo, essa transação nossa envolve um outro processo, viu, senhor juiz? Quanto a esse aqui, o réu concorda que o senhor acolhe, lá no outro a gente vai ver o outro assunto com o outro problema. Lá no outro, por exemplo, o que é réu aqui ganha a causa lá. Não é possível uma transação assim? Portanto, essa referência aí a pedido mostrar-se incontroverso, para que não haja controvérsia, é porque houve autocomposição. Então, minhas queridas e meus queridos, vamos apagar a existência desse inciso 1. Vamos prosseguir. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles estiver em condições de imediato julgamento. Perfeito, isso aí é perfeito. Mas prossegue. Nos termos do artigo 355. O que tem no artigo 355? Porque estiver em condições de imediato julgamento, mas ele diz, não é em qualquer situação, é nos termos do 355. Vamos ver o 355. Está aí o 355. É aquele que fala do julgamento antecipado do pedido. No Código passado, os que laboraram com o Código passado vão se lembrar que tinha o julgamento antecipado do mérito, julgamento antecipado da lide, era a expressão que tinha lá. Agora, houve uma tentativa de melhora na expressão. Tascaram lá, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença. Antecipadamente. O que é antecipar a prática de um ato? Antecipar a prática de um ato é praticar já antes, pois, o ato, praticar o ato antes do momento que ele, em tese, seria praticado. É isso que é antecipar. Então, para eu falar em antecipar, eu estou dizendo que antecipar a prática de um ato é praticá-lo antes do momento ordinariamente previsto para que ele fosse praticado. Eu lhes pergunto, se um processo já comportar julgamento, eu estou julgando ele antecipadamente ou eu estou julgando ele porque está na hora de julgar? Se não tem mais nada para fazer no processo. Não precisa de prova mais nenhuma. Está tudo nos autos, é tudo documento. Eu estou julgando antecipadamente? Eu estou julgando na hora que eu tenho para julgar. Se eu entender de fazer prova, produzir prova, eu estou praticando o ato violador do princípio da duração razoável, do princípio da eficiência. Não tem cabimento. Aí vocês digam assim, mas então por que botou isso antecipadamente aí, já que o legislador não usa palavras inúteis? Por que esse antecipadamente? Isso é das coisas do direito. Como eu já pontuei em encontro anterior nosso, as coisas vão se repetindo geração por geração e as pessoas não fazem juízos críticos. O que é que acontecia com o Código, olha só, de 39? No Código de 39, havia uma previsão de audiência de instrução e julgamento sempre. Sempre. Então, era da natureza ter uma audiência. Todo processo tinha uma audiência. Obviamente que alguns juízes começaram a perceber que tinha situações que essa audiência era inútil, porque toda a prova que precisavam, o juiz precisava, já estava nos autos. Como no Código falava que tinha que ter audiência, aí surgiu essa expressão, não vou fazer audiência não, vou julgar antecipadamente. Aí sim, o julgamento ordinariamente estava previsto para acontecer depois de uma audiência de instrução e julgamento sempre. E, em razão da percepção de alguns a respeito da inutilidade, em certos casos, da realização da audiência de instrução e julgamento, ele disse, eu não vou fazer audiência, julgo antecipadamente. E essa expressão pegou. No Código de 73, já ficou admitido as expressas que não precisavam, em certos casos, fazer audiência. Na Justiça Federal,
É o que rola. Então, havia previsão expressa do que não tinha previsão expressa no Código de 39. Mas, como no Código de 39, aquele treco era chamado de julgamento antecipado, chegaram no Código de 73, trascaram lá julgamento antecipado. E o que é pior de tudo, chegaram no Código de 2015 e mantém esse diabo desse julgamento antecipado. De antecipado não tem nada. Nada. A gente vai ler esse antecipadamente como de imediato. De imediato. E vamos apagar esse antecipadamente daí. E fica assim, então, a frase. O juiz julgará de imediato o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando 1. Não houver necessidade de produção de outras provas. Isso é verdade. Absoluta verdade. Se o juiz estiver diante de um caso em que ele não precisa mais produzir provas, seja porque elas eram todas documentais, seja porque a prova testemunhal já foi suficiente, não precisa de prova pericial, por exemplo, então ele já pode julgar. Ele julga de imediato o pedido. Então, esse inciso 1 está absolutamente harmônico com o sistema. Vamos para o inciso 2. Ele também vai julgar de imediato o pedido, proferindo sentença, quando o réu for revel. Ocorreu o efeito da revelia, presunção de veracidade das alegações fáticas feitas pela parte autora, e não houver requerimento pelo réu de produção de provas. O réu pode, a qualquer tempo, comparecer no processo. Todo mundo já sabe. Mas réu revel não é réu excomungado do processo. Ele pode aparecer a qualquer tempo. Agora, ele pode pegar o processo no estado em que se encontrar. E o 349, que é esse artigo que está aí mencionado, diz que se ele pegar o processo no estado em que se encontrar, havendo espaço ainda para a produção de prova, ele pode requerer e terá direito à produção da prova para desconstituir aquela presunção de veracidade que decorreu da revelia. E o que é que o Código está me dizendo? Se o réu for revel e houver presunção de veracidade das alegações fáticas e ele não requereu prova, então vou julgar de imediato. Meus queridos, essa situação aí é simplesmente uma situação em que não há necessidade de produção de outras provas. Esse inciso 2, ele, na verdade, é uma espécie do geral que está no inciso 1. Portanto, esse inciso 2 é inútil. Vamos apagar ele daí. Quando é que o juiz vai julgar de imediato? Quando não houver necessidade de produção de outras provas. Então, vamos colocar a redação como seria, como deveria ser. Está aí dourado porque o meu propósito é esse mesmo. É uma compreensão que vale ouro, essa aí. O juiz julgará de imediato o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Ponto. É esse o 355. Vamos voltar agora para o 356, que nos mudou para o 355. Que trata do julgamento parcial, porque o 355 está tratando do julgamento de tudo. O julgamento parcial. Aí diz assim, o juiz vai julgar parcialmente quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles estiver em condições de imediato julgamento nos termos do 355. O que é que tem no 355 mesmo? O 355 diz, a gente debulhou ele, tirou o que não prestava dele e chegamos à conclusão de que ele diz que o julgamento deverá se dar quando não houver necessidade de produção de outras provas. Agora, raciocine comigo. Se eu não tiver necessidade de produção de outras provas, esse caso já não está em condição de imediato julgamento? Por outras palavras, eu preciso desse trecho aí nos termos do artigo 355. Eu não preciso. Então, vamos extirpar do texto legal essa referência. Percebam bem, quero que vocês percebam. Olhe como tudo isso que eu estou fazendo aqui tem tudo a ver com o primeiro encontro que tivemos. Quando eu disse assim, é preciso que nos coloquemos num degrau superior da ciência do direito. O texto normativo é uma coisa, a norma é outra coisa. E eu vou interpretar, descrever o direito positivo dessa posição em que eu estou, em que eu tenho conhecimento científico, e vou me nutrir
dos conceitos lógico-jurídicos, dos conceitos jurídico-fundamentais que me são fornecidos pela teoria geral do direito. Olhe como apenas, e foi de propósito, textos legais. Então, como é que a gente vai redigir? Como é que seria a redação adequada desse 356? O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela dele estiver em condição de imediato julgamento. Ponto. Resolve. É bastante que um dos pedidos, ou mais de um dos pedidos cumulados, mas não todos, ou um pedaço de um pedido, já possa ser julgado, porque não tem mais nada para fazer em relação a ele. Mas, Saló, isso acontece? Vou dar um exemplo. Imagine o seguinte caso. Negócio de, quando eu falei assim, uma parcela do pedido. Imagine o seguinte caso. Uma pessoa jurídica comparece em juízo dizendo que recolheu durante 20 anos um determinado tributo e que constatou agora que era indevido aquele recolhimento. E por haver sido indevido o recolhimento, ela, a pessoa jurídica, quer haver de volta tudo que recolheu. É a chamada repetição do indébito. Ela quer haver de volta tudo que ela recolheu. E, ao final, ela traz um demonstrativo de tudo quanto ela recolheu, faz atualização monetária e pede ao juiz. Diante do exposto, pede a Vossa Excelência que imponha à parte ré a obrigação de pagar, devolver à parte autora a quantia de R$1.234.567,89. O juiz cita, a parte contrária contesta, não quero nem tratar do teor da contestação. Como o pedido foi líquido, o juiz, na sua cabeça, já concluiu que, de fato, o tributo não era para ser recolhido, ele vai ter que dizer qual o valor que deve ser devolvido. Como ele vai ter que dizer qual o valor que deve ser devolvido, e a parte pediu R$1.234.567,89, ele vai falar, mas peraí, esse valor aqui é a soma de tudo quanto essa empresa recolheu ao longo de 20 anos. Sucede que todas as pretensões contra a fazenda pública prescrevem 5 anos. Por outras palavras, todas as pretensões nascidas mais de 5 anos antes da data da propositura da demanda foram atingidas pela prescrição. Ela não pode cobrar. Portanto, o valor não é esse, R$1.234.567,89. O valor não é esse. Eu vou precisar fazer uma perícia. Manda para o perito, para o contador, não importa, para poder verificar qual é esse valor. Mas, de logo, reconheço a ocorrência da prescrição relativamente a todas as pretensões nascidas mais de 5 anos antes da data da propositura da demanda. Veja que o pedido era um só, pagar R$1.234.567,89. E o juiz decompôs esse pedido. Ele disse assim, disso aqui tudo, tem um pedaço que foi atingido pela prescrição, tem outro pedaço que não. É nessa situação que eu me refiro, que houve uma decomposição do pedido. Está aí o texto do jeito que ele deveria ter sido escrito. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles estiver em condições de imediato julgamento. O que é que a gente extrai daqui, minhas queridas e meus queridos? Isso aí é perfeitamente aplicável nas situações em que a prescrição ou a decadência atingir apenas uma parcela do processo. Isso aí é perfeitamente aplicável nas situações em que houver autocomposição e a autocomposição atingir apenas um pedaço do processo. Isso aí é perfeitamente aplicável quando, já tendo se iniciado a instrução, já estamos na fase mais avançada, o juiz chegou à conclusão de que, quanto ao pedido tal, tem necessidade de perícia, quanto ao pedido tal, tem que ouvir testemunha. Imagine agora que a perícia se encerrou, mas a prova testemunhal ainda vai ser produzida. Aquele pedido, cujo julgamento depende apenas da perícia, ele já pode julgar. Ou seja, não é só antes de mandar produzir outras provas, não. Pode ser que já tenha sido mandado produzir outras provas, mas não precisa mais delas. Ou, quanto a um dos pedidos,
a prova que veio como fruto da instrução já é suficiente, apesar de haver um outro pedido que ainda depende de produção de prova para seu exame. Percebam mais, essa regra também é perfeitamente aplicável nas situações em que as causas de improcedência liminar do pedido atingirem apenas uma parcela do processo. É assim que esse artigo deve ser interpretado, nesse contexto. Agora, a gente pode até ampliar um pouquinho mais ele dentro dessa busca de um texto ideal. Vamos esquecer a alusão a mérito. Tirando ali mérito, decidirá parcialmente o mérito. Aí eu tirei mérito, decidirá parcialmente. Quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles estiver em condições de imediato julgamento. Veja só, julgamento de um pedido é o exame do mérito dele. Se eu tirei o mérito de lá, eu vou substituir mérito agora por exame. Porque quando eu vou examinar um pedido, eu posso concluir que esse pedido terá ou não terá o seu mérito apreciado. Então vamos ajustar a redação desse dispositivo. O juiz decidirá parcialmente quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles estiver em condições de imediato exame. Aí, com isso aí, eu incluo, o treco fica mais dourado, né? Eu aí incluo as situações em que um motivo para inadmissibilidade parcial do processamento da causa também existir. Então estão aí, minhas queridas e meus queridos, as anotações relativas a julgamento parcial. Eu posso julgar parcialmente quando concluir que um pedaço, um trecho da petição inicial não vai poder ter seu mérito apreciado. Eu posso julgar parcialmente se eu concluir que um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles se encaixar naquelas hipóteses de improcedência liminar do pedido. Eu posso julgar parcialmente também todas as vezes que eu concluir que há pedidos quanto aos quais eu não preciso de mais provas, ao passo que quanto a outros pedidos eu preciso de mais provas. E isso inclui as situações em que eu ainda não ordenei, não comecei a instrução, como também as situações em que a instrução já está em curso, mas quanto a um dos pedidos eu não preciso da prova que ainda será produzida, porque a prova que ainda será produzida diz respeito a outro pedido e não a esse que eu já considero em condição de ser julgado. Alguma dúvida, meus queridos, em relação a isso? Isso é o julgamento parcial do processo. A pergunta que fica, e ela é necessária, é a seguinte: é faculdade do juiz ou é direito das partes esse julgamento parcial? O juiz é obrigado ou não é obrigado a julgar parcialmente? Aí todos nós sabemos da existência do princípio da duração razoável. Raciocine comigo. Um determinado pedido, são vários os pedidos formulados. Um determinado pedido já pode ser julgado. Outro pedido não pode ser julgado ainda. Então o juiz, se for faculdade, não julga aquele que ele já poderia julgar, para lá adiante julgar os dois. Pronto. Quanto a esse que não foi julgado, quando ele colher os elementos necessários para para que o julgamento se dê, obviamente que esse julgamento está se dando no tempo certo. Mas e quanto àquele pedido que já podia ser julgado e não foi? É razoável essa duração a que foi o processo quanto a esse pedido submetido, sem que a tutela definitiva fosse prestada contra um pedido que já podia ser julgado antes? Malfere a duração razoável do processo. É direito das partes, meus queridos. É direito das partes o julgamento parcial do processo. E cabe a todos, magistrados, servidores da secretaria ou do gabinete, identificar esses quadros em que já um pedaço do processo pode, quanto a ele, ser prestada a tutela definitiva. E querem saber uma coisa? É uma coisa até
que tem a ver com a boa-fé objetiva. Raciocine comigo. Imagine que 4 pedidos tenham sido formulados. Quanto a um deles, há incompetência absoluta. Quanto aos outros 3, não. Esse, quanto ao qual há incompetência absoluta, obviamente, que tão logo quando seja percebida essa incompetência absoluta, deve o juiz dizer, diante da incompetência absoluta, o mérito do pedido tal não será apreciado. Pronto. O momento adequado para dizer isso é logo quando recebe a petição inicial. Vamos supor que se admita que isso é uma faculdade do juiz. Esse processo, então, é um processo de... Os outros pedidos, né? Quanto a eles, é um processo de instrução trabalhosa, penosa. A parte está lá, a parte autora, formulou 4 pedidos. Ela está lá esperando a manifestação do juiz a respeito dos 4. E lá vai audiência, e lá vai produção de prova, ela está esperando os 4. Quando chega no final, o juiz profere a sentença. Aprecia o mérito daqueles 3, e no que toca àquele quanto ao qual não há competência absoluta, ele diz inadmito o exame do mérito. Passados anos, o mais adequado não seria o juiz dizer, quanto a esse pedido aqui, ele não terá seu mérito examinado. Estou colocando logo isso aqui para que não sejam nutridas expectativas que não serão atendidas neste processo. E pode, a parte de logo, ajuizar a demanda que quiser junto ao juízo que entender que é o competente, porque aqui nesse processo não vai haver exame do mérito. Essa é a atitude correta. A boa-fé objetiva, ela vincula todos os sujeitos do processo, inclusive o juiz. Não é dado a ninguém surpreender negativamente o outro. O sujeito esperar 4, 5 anos para depois o juiz dizer, esse pedido seu eu não vou apreciar não, meu rei. É outro juiz que tinha que apreciar. É direito da parte, meus queridas e meus queridos. Não é faculdade do juiz. Bom, ainda dentro do julgamento parcial do processo, uma pergunta eu quero que seja, eu acho útil ser feita. Trata-se de uma inovação promovida pela atual CPC? Essa história de julgamento parcial? Claro que não. No antigo código já era possível fazer isso. O exemplo que eu dei aqui, da empresa que faz um pleito de repetição do indébito e pede uma quantia líquida, e o juiz conclui que um pedaço daquela pretensão, um pedaço daquele pedido, quanto a ele, as pretensões que foram atingidas pela prescrição. Aquilo ali podia acontecer agora, não podia acontecer em outro caso. E o juiz que dissesse, não vou mandar fazer os cálculos envolvendo os 20 anos, porque no que toca todas as pretensões nascidas mais de 5 anos antes da data da propositura da demanda estão elas prescritas, e eu só vou mandar fazer os cálculos relativamente às pretensões nascidas dentro dos 5 anos que antecedem a data da propositura da demanda. O juiz podia fazer isso. Claramente podia fazer isso. Antes do atual código. Não há, pois, inovação promovida pelo atual CPC. Mas alguma coisa de novo surgiu. O que é que surgiu? O texto. O texto normativo é novo. A norma é que não é nova. Olha aí, a primeira aula, distinção entre texto e norma. Essa norma, segundo a qual já era possível julgamento parcial do processo no Código de 73, já existia. Continua existindo essa norma no Código de 2015. Só que agora ela está mais fácil de ser identificada. Por quê? Porque tem um texto que a ela alude. Há um texto do qual se extrai essa norma. Portanto, o que há de novidade no CPC são inovações de texto normativo e não inovações normativas. Trata-se de inovações de texto normativo e não de inovações normativas. Esse trata-se aí eu botei de propósito, viu? Porque recentemente eu estava como professor participando de uma banca examinadora, eu fui orientador e eu sou muito zeloso, não conheço, estou longe de conhecer a língua portuguesa, para que se diga que eu conheço profundamente, mas eu sou um curioso da língua portuguesa.
Então, meus orientandos todos sabem do meu rigor em relação a isso. E eu procuro tanto quanto possível fazer um pente fino relativamente a erros desse tipo. E estava lá no texto do trabalho produzido, submetido à banca, uma expressão desse tipo aí. Trata-se de inovações, plural, trata-se de inovações. O verbo tratar, não, nesse caso, não flexiona quanto ao número. Trata-se mesmo. Um outro examinador baixou o sarrafo no candidato, dizendo que há um erro de concordância, que é um erro imperdoável. Eu não podia abrir a palavra para dizer, o imperdoável é o que você está dizendo aí. Mas fica aí a nota. O verbo tratar, nesse caso, não flexiona quanto ao número. Assim como o verbo haver, no sentido de existir, também não flexiona quanto ao número. Bom, então já chegamos à conclusão de que estamos diante de inovações, mas que, na verdade, são inovações apenas quanto a textos que, uma vez examinados, permite que se extraia a norma. Porque essa mesma norma, segundo a qual é possível julgar parcialmente o processo, ela já existia. Só que você não encontrava um texto específico para concluir a respeito da sua existência, mas ela estava no sistema jurídico. Aí eu elaborei, eu gosto de fazer esses exercícios, eu fico imaginando assim, qual é o efeito que isso pode gerar no que toca a facilitação ou não do aprendizado. Então, eu fico sempre imaginando uns gráficos para representar, digamos assim, o assunto que eu estou tratando. Com base nisso, eu imaginei o seguinte. Imagine aí que esse ponto, esse treco vermelho aí, corresponda ao ato de propositura da demanda. E que, nesse caso específico, foi formulado um só pedido, e esse pedido não é decomponível. Por exemplo, quero que me seja entregue o carro tal. Pronto, não tem como entregar metade do carro. Um pedido decomponível, um pedido só. O que acontece com o procedimento? Esse gráfico, em parte, nós já utilizamos ele. Aqui fica mais enriquecido, vocês vão ver. Bom, o ato de propositura da demanda, que é o ato de apresentação da petição inicial, não é toda, é o ato inicial. Aí eu terei toda agora a sequência de atos que vai ser atos que serão praticados ao longo do procedimento, e, uma vez praticados esses atos, ocorre o ato final. O ato final, nós já sabemos, é a sentença, por meio da qual a prestação da tutela definitiva ou final. A sentença, pois, o ato final. Os atos que estão no meio do caminho são atos preparatórios. Esse ato final, como o nome diz, encerra o procedimento. É a característica da sentença, encerrar o procedimento. E se tratar de uma sentença por meio da qual tenha sido examinado o mérito da causa, trata-se de um ato decisório com total aptidão para ser acobertado pelos efeitos da coisa julgada material. Até aí não há nenhuma novidade. Não há nenhuma novidade. Eu tenho que lembrar sempre que, por meio do ato final, num procedimento judicial, há sempre a prestação de uma tutela definitiva. E tenho que lembrar sempre que essa tutela definitiva prestada, nela pode ter havido exame do mérito ou não ter havido exame do mérito. Será sempre tutela definitiva aquela que é prestada por meio do ato final, que no procedimento, num caso em que houver um só pedido não decomponível, será sempre a sentença. Vamos pensar num outro caso. Vamos pensar na prática também do ato de propositura da demanda, agora com formulação de pedido decomponível. Múltiplos pedidos cumulados. No dia a dia, no nosso dia a dia, o que acontece na maior parte das vezes é o quê? Os atos são praticados, não há uma atenção, ou não é caso mesmo de julgar parcialmente, e aí chega num determinado momento, é praticado o ato final, que é a sentença, ato por meio do qual é prestada a tutela definitiva ou final, como eu falei, é o ato final do procedimento,
E, se tratar de uma sentença de mérito, o que houver deliberado a respeito dos múltiplos pedidos formulados tem aptidão para ser cobertado pelos efeitos da coisa julgada material. Vamos agora tentar um gráfico aqui para julgamento parcial. Para que eu tenha julgamento parcial, eu estou diante de múltiplos pedidos, e aí algum deles já pode ser julgado, ou algum deles, quanto a ele, não será admitido o exame do mérito, ou eu estou diante de um pedido decomponível, como aquele que eu falei da repetição do indébito. Pronto. Só nesses casos pode haver julgamento parcial. Então, vamos imaginar que a petição inicial seja apresentada, os atos do procedimento começam a ser praticados, e aí, em determinado momento, o julgador, alertado pelo pessoal da secretaria, ou o pessoal do gabinete, percebe isso e já elabora a minuta da decisão interlocutória, percebe que, quanto a um pedaço do processo, já pode haver a prestação da tutela final ou definitiva. Isso se dará por meio de decisão interlocutória. Por quê? Porque o procedimento como um todo não será encerrado. Quanto ao processamento desse pedido aí, que já pode ser examinado, haverá a prática de um ato final. Mas quanto ao processamento do outro, não. Lá adiante é que eu esgotarei a prática de atos relativamente a esse outro e haverá, então, a prestação da tutela definitiva ou final por meio da sentença. Sabemos, então, que a sentença é o ato final desse procedimento quanto a esse pedido, e se tratar de uma sentença de mérito, ela está plenamente apta a ser acobertada pelos efeitos da coisa julgada material. Mas o que é que eu quero chamar? Para o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? É para o fato de que aquela decisão interlocutória que ali está, ainda por meio da qual foi prestada a tutela definitiva quanto a um pedaço do processo, não podemos nos esquecer, ali é um ato final relativamente ao processamento daquele pedido e, por meio dela, daquela decisão interlocutória, foi prestada a tutela definitiva ao final. E se aquela decisão interlocutória tiver aptidão para ser acobertada, se aquela decisão interlocutória for de mérito, tanto quanto a sentença, ela tem natural aptidão para ser acobertada pelos efeitos da coisa julgada material. É isso que é preciso entender. Raciocinem comigo. Esse gráfico, ele bem representa uma coisa. Reparem bem. O quadradinho vermelho que está ali simbolizando a sentença é igual, parecido, com o quadradinho vermelho que simboliza a decisão interlocutória. Não é à toa. O conteúdo, sob o ponto de vista de conteúdo, é exatamente o mesmo. Aquela decisão interlocutória e uma sentença não tem diferença entre uma e outra. A não ser o fato de que com a decisão interlocutória não haverá encerramento do procedimento e com a sentença vai haver encerramento do procedimento porque não tem mais nada para praticar, não tem mais ato nenhum para praticar. A tutela prestada por meio daquela decisão interlocutória é uma tutela definitiva. Por ser o que é definitivo, cuidado com esse negócio de definitivo. Eu chamei a atenção já num dado momento aqui e quero lembrar a vocês. O que no código vocês ouvirem a respeito de julgamento definitivo, não se trata de julgamento quanto ao qual não caiba julgamento materializado numa decisão quanto à qual não caiba mais recurso. Não é isso. Julgamento definitivo é prestação da tutela definitiva. Se uma pessoa pede a um juiz de primeiro grau que condene outra pessoa a pagar uma quantia de dinheiro, quando o juiz do primeiro grau disser rejeita o seu pedido, está prestando a tutela definitiva. É a posição definitiva daquele órgão. Ou acolhe o seu pedido, ou acolhe parcialmente o seu pedido, está julgando definitivamente. Mas cabe recurso. Cabe recurso. Aí outra tutela definitiva vai ser prestada lá por ocasião do julgamento do recurso. Peraí, Saló. Peraí. Mais de um negócio definitivo? O que é isso aí? Sim. Quando eu falo em definitivo, é a resposta que o Poder Judiciário tem para dar quanto ao que ele foi pedido.
essa história de definitivo, eu cheguei a dizer isso aqui já, e é preciso lembrar sempre. Se a gente ficar com a ideia de que somente pode ser considerado definitivo o que não puder mais ser impugnado, quase nada é definitivo no direito. Talvez a sentença de mérito transitada em julgado depois de passados os 2 anos da rescisória. Talvez. Eu sei lá, ainda tem a possibilidade de uma querela nullitatis, né? Tendo em vista vício transrescisório. As leis não seriam definitivas. Por quê? Porque, mesmo se tratando de uma lei antiga, pode, por exemplo, um dos legitimados a tanto ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. Ela está sendo impugnada. Fala-se muito em direito tributário em lançamento provisório e lançamento definitivo. Não tem nada a ver. O lançamento é sempre definitivo, é um ato administrativo aperfeiçoado. Aí, se é objeto de impugnação administrativa, é outra coisa isso. A impugnação administrativa será examinada. Mas o ato de lançamento está ultimado. É definitivo. O fato de poder ser mexido ou desconstituído não retira a definitividade do ato praticado. Então, meus queridos, essa decisão interlocutória é uma decisão tão importante quanto a sentença. Tanto quanto a sentença, se for de mérito, ela tem aptidão para ser acobertada pelos efeitos da coisa julgada material. Se ela transita em julgado, vamos imaginar, vamos pegar aqui um caso assim, ó, 2 pedidos, um de danos morais e um de danos materiais. Aí, em determinado momento do processo, o juiz diz, quanto a esse pedido de danos morais, eu já tenho condição de examiná-lo. Quanto ao pedido de danos materiais, eu vou precisar fazer uma perícia. Então, eu vou logo julgar o pedido referente aos danos morais. E, diante do exposto, acolho o pedido, diz ele no final da decisão interlocutória, por meio da qual está sendo prestada essa tutela definitiva, diante do exposto, acolho o pedido para o fim de impor a obrigação de pagar ao autor, a título da indenização pelos danos morais causados, a quantia de R$100 mil. E prossegue o processo para apurar na perícia danos materiais. Veja só, se essa decisão interlocutória transitar em julgado, ela está cobertada pelos efeitos da coisa julgada material. Ela pode ser executada definitivamente. Não é execução provisória. Mas, peraí, o processo está em curso ainda. O processo está em curso para outra coisa. Para isso aqui, o processo não está mais em curso, não. É uma execução definitiva. Olha os reflexos disso. Eu posso ter um processo em curso e o chamado cumprimento definitivo da sentença, que no caso vai ser o cumprimento de uma sentença mais de uma decisão interlocutória, por isso que o nome sentença lá está mal utilizado no código. Mas eu tenho um processo em curso e um procedimento de cumprimento de decisão também em curso e um procedimento de cumprimento definitivo de uma decisão judicial. Em curso, apesar de o processo ainda estar em curso. É outro reflexo prático. Não vou entrar aqui, não há necessidade de eu mergulhar muito, vou dar apenas a notícia. Obviamente que, como esse ato decisório foi praticado antes, há um forte potencial para que a coisa julgada se forme antes da coisa julgada relativamente ao outro pedido que não foi julgado ainda. Claro. No momento em que há trânsito em julgado dessa decisão interlocutória, começa a correr o prazo para rescisória relativamente a ela. Peraí, Saló! Lá no dispositivo do código que fala da rescisória, diz que aquele prazo ali é para ser contado um prazo de 2 anos a partir do último ato praticado no processo, Saló. Então você está dizendo aí que esse não é o último ato praticado no processo? Como é que esse prazo de 2 anos começou, Saló? Começa porque aquele texto tem que ser interpretado assim, contados a partir do último ato praticado no processo a respeito do assunto. Saló, você está divagando na maionese, navegando na maionese, isso não é possível. Não é assim. O Supremo tem decisão nesse sentido. O TST tem enunciado também nesse sentido. Então, aquela decisãozinha interlocutória ali, ela tem aptidão, sendo de mérito, para ser acobertada pelos efeitos da coisa julgada material.
Transitada em julgado, na data do trânsito em julgado, começa a correr o prazo de rescisória e ela pode ser executada definitivamente. Querem um pouco mais? Imagine que, em vez de 2 pedidos, como está ali representado, fossem 4 pedidos. E o juiz, em momentos distintos, julgasse cada um deles, julgando o último lá adiante pela sentença. Eu terei produção de coisas julgadas ao longo do processo. Cada um desses atos decisórios, a partir do seu respectivo trânsito em julgado, desafia a propositura de demanda decisória, de demanda rescisória. É muitíssimo importante perceber isso. Então, outra coisa mais, ainda a respeito desse gráfico. Eu coloquei ali o quadradinho vermelho representativo da decisão interlocutória, mais ou menos no meio, no curso do procedimento. Mas ele poderia estar lá no comecinho, pertinho do ato inicial. Vamos falar. Se o juiz concluísse que há um pedido ali que não pode ter o seu mérito apreciado, ou se o juiz concluísse que há um pedido ali, ou um ou mais pedidos, ou parcela deles, que se insere numa das hipóteses de improcedência liminar do pedido, aquele pontinho vermelho que está ali como a decisão interlocutória estaria bem pertinho da petição inicial. Ou ele poderia estar mais avançado. Por quê? Porque o processo andou, produziu prova, aí marcou decisão de saneamento de organização, lá vai a produção da prova. Mas esse pedido aí, como eu cheguei a dar exemplo momentos atrás, esse pedido aí só precisa da produção da prova testemunhal. Ou, desculpe, da prova pericial. E o outro precisa de prova testemunhal. E a prova pericial já foi produzida. Então, esse pedido aí já pode ser julgado. Não precisa esperar a produção da prova testemunhal, que diz respeito apenas ao outro pedido. Todas essas variações, elas são possíveis de acontecer, minhas queridas, meus queridos. E por isso, é preciso que tenhamos essa visão global do procedimento para perceber que julgamento parcial não ocorre apenas naquelas situações que estão mencionadas nos artigos 354 e 354, parágrafo único, e 356. Certo? Mas vamos caminhando com o processo. Vamos imaginar agora um procedimento em que acontece o seguinte: a petição inicial é apresentada, encerra-se o prazo para contestação. Veem vocês aí que eu pulei de propósito aquelas possibilidades que têm a ver com o fato de tratar-se ou não de processo cujo direito sob discussão admite autocomposição. Esgotado o prazo para contestação, se não houver motivo para a fase postulatória se estender, a exemplo da apresentação de uma reconvenção, o juiz vai olhar para o processo, verificar se tem alguma irregularidade a ser sanada, verificar se, tendo a parte reapresentada do documento, foi dada oportunidade para a parte autora se manifestar, verificar se, uma vez tendo sido alegada uma situação processual, tipo ilegitimidade de parte, falta de interesse de agir, defeito de representação, então tem que verificar se foi aberta a oportunidade para a parte contrária se manifestar a respeito dessa alegação. Pode ser que na contestação seja exercitado um contradireito. O que é o contradireito? É o direito que o réu exercita contra o autor. Esse direito que o réu exercita não tem poder para matar o direito do autor, mas tem poder para barrar a eficácia dele. Que diabo é isso, Saló? Como é isso? É o seguinte, senhor juiz, diz o autor, eu quero que seja imposta ao réu a obrigação X decorrente da cláusula 12 do contrato. Pronto, aí o réu contesta. Senhor juiz, efetivamente eu não cumpri o quanto consta na cláusula 12 do contrato. Agora, eu não cumpri porque cabia ao seu autor, primeiro, cumprir o quanto consta na cláusula 11.
Como ele não cumpriu o que está na cláusula 11, eu não vou cumprir o que está na cláusula 12, porque, inclusive, tem dependência de uma em relação à outra. É a chamada exceção do contrato não cumprido. Então, veja que esse réu exercitou um direito dele, ele não mexeu no direito do autor, ele não está dizendo o autor não tem o direito de, relativamente a mim, para eu praticar o que ele está querendo. Ele não mexeu nisso, ele disse assim, não posso ser obrigado a praticar esse ato enquanto ele não praticar o dele. Ou o caso do locatário, que realiza benfeitorias necessárias no imóvel, por exemplo, um galpão, em que a necessidade, porque o Corpo de Bombeiros fez uma vistoria de se reformar toda a parte elétrica, e aí o locatário faz isso, o locador se recusa a arcar com as despesas, o locatário banca as despesas, guarda todos os recibos, tudo bonitinho, mostra que andou pesquisando para ver qual foi a empresa que poderia fornecer um serviço mais barato para fazer essa requalificação das instalações elétricas, e lá adiante, por algum motivo, por exemplo, o contrato se encerra, não é um contrato residencial, não é um contrato comercial, está sujeito à chamada denúncia vazia, aí o réu, uma vez acionado a chamada ação de despejo, o réu então diz assim, senhor juiz, tudo bem, o contrato se encerrou. É um contrato que não conta com aquela proteção da renovação compulsória, pode ser denúncia vazia, terminou o contrato, ele está me botando para fora, senhor juiz. Agora tem o seguinte, consta lá no contrato, não consta no contrato que benfeitorias necessárias seriam incorporadas ao imóvel. Portanto, a regra a ser aplicada é aquela segundo a qual, tendo eu feito benfeitorias necessárias, não estou falando de úteis, nem de voluptuárias, estou falando de necessárias. Por isso que eu usei o exemplo da instalação elétrica. Tendo eu bancado despesas referentes a essas benfeitorias necessárias, eu só posso ser posto para fora do imóvel, ser despejado, depois que ele me indenizar. É o direito de retenção. Veja que ele não está dizendo o autor não tem o direito de me colocar para fora, porque o contrato já se encerrou, ele está reconhecendo até, mas ele diz, só posso ser posto para fora depois que ele me indenizar. Isso é um contra-direito. Nessas situações em que há alegação de contra-direito, tem que abrir a oportunidade, obviamente, para a parte autora se manifestar. Então, encerrada a etapa postulatória, o juiz vai verificar esse quadro para ver se é caso de se manifestar, não é caso de se manifestar, se é caso de o Ministério Público ingressar no processo, se manifestar no processo, se é caso de algum outro terceiro, por exemplo, nas causas da Infraero, a União tem que atuar, manda intimar a União, e por aí vai. E por aí vai. Essas são as chamadas providências preliminares. Estamos no curso do procedimento. Petição inicial, contestação, verificação a respeito da necessidade ou não de adoção dessas providências, que são chamadas providências preliminares. Entramos agora na etapa seguinte do procedimento. O que fazer? Qual é o próximo passo a ser dado? Nesse ponto, minhas queridas, meus queridos, há necessidade de que organizemos a mente para a gente identificar com precisão qual é o próximo passo que será dado no procedimento. Qual é o... Eu estruturei em 4 etapas. Alerto de logo que pelo menos a segunda e a terceira etapa podem mudar de posição. Mas veja só. Qual é... Eu estou com o processo nas mãos. Nós estamos com o processo nas mãos. O que é que eu vou fazer agora? Encerrou a etapa postulatória. Não tem mais que intimar para falar de documento, não tem nada aqui que justifique dar um passo a mais no procedimento. Eu tenho que dar um rumo a esse caso. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou raciocinar? Primeira etapa do raciocínio. Há algum obstáculo que impeça a resolução do mérito da causa no todo ou em parte? É o primeiro raciocínio. É um caso em que não haverá exame do mérito quanto a nada, bom, eu profiro a sentença. Ou haverá resolução do mérito, sim, mas não quanto a tudo, porque quanto a um pedaço não é possível admitir o exame do mérito. Então,
eu profiro uma decisão interlocutória em que eu inadmito o exame do mérito quanto àquilo que tem que ser inadmitido e, ao mesmo tempo, dou processamento para o resto. Então, vamos para a segunda etapa do raciocínio. Cheguei à conclusão, vencida a primeira etapa do raciocínio, cheguei à conclusão de que vou apreciar o mérito. Essa é a conclusão que resulta aí. Vou apreciar o mérito. Ou vou apreciar o mérito todo, porque não havia qualquer motivo para que me impedisse de julgar qualquer pedaço do mérito, ou vou apreciar o mérito apenas em parte, porque havia motivo para não apreciar o mérito, mas só atingir um pedaço do processo. Então eu vou apreciar o mérito. Cheguei no lugar agora em que eu concluí que o mérito da causa vai ser examinado. Aí eu indago. As partes se autocompuseram? Porque se elas se autocompuseram, elas próprias resolveram o mérito. Pode ser que elas tenham chegado à autocomposição, abrangendo todo o objeto litigioso do processo. Mas pode ser que elas tenham chegado à autocomposição apenas quanto a um pedaço do processo. Se elas chegaram à autocomposição abrangendo todo o objeto litigioso do processo, eu vou proferir uma sentença agora, homologando essa autocomposição a que eles chegaram. Se, todavia, a autocomposição, ou eles não chegaram a autocomposição nenhuma, ou a autocomposição a que chegaram abrange apenas um pedaço do processo, nesse caso, em que abrange um pedaço do processo, eu vou homologar aquilo quanto ao que houve a autocomposição e vou prosseguir no exame quanto ao resto. Portanto, eu vou prosseguir no exame em que situações? Ou porque não teve autocomposição nenhuma, ou porque a autocomposição ocorrida não atingiu o processo inteiro. Então, eu vou prosseguir ou com o processo todo, ou quanto àquilo que não foi atingido pela autocomposição. Aí eu faço a seguinte pergunta. É caso aqui de reconhecimento da ocorrência da prescrição ou da decadência, sendo o caso atingindo todo o processo ou um pedaço do processo? É a pergunta que eu faço. Porque se eu concluir que é caso de reconhecimento da ocorrência de prescrição ou de decadência, atingindo todo o processo, sentença, reconhecendo a ocorrência da prescrição ou da decadência. Se não for caso de ocorrência de prescrição ou decadência, eu passo para a etapa seguinte. Pode ser que tenha ocorrido prescrição ou decadência apenas quanto a um pedaço do processo. Então, quanto àquele pedaço do processo, eu reconheço a ocorrência da prescrição da decadência, e quanto ao pedaço seguinte, eu prossigo para a etapa seguinte. Aí eu chego agora na etapa seguinte. Portanto, estou caminhando para examinar o mérito. Olhem bem, minhas queridas e meus queridos, olhem bem. Na primeira etapa, eles me coloquei perguntando se era caso de examinar o mérito. Concluí que era, ou no todo ou em parte. Agora já estou no mérito. Essas duas etapas seguintes, a segunda e a terceira, dizem respeito a situações em que há a resolução do mérito, mas essa resolução do mérito não é mediante acolhimento ou rejeição do pedido. Ou é porque as partes se autocompuseram, ou é porque é caso de reconhecimento da ocorrência da prescrição da decadência. Aí eu concluo ou que não houve autocomposição, nem é caso de ocorrência de prescrição de ocorrência de reconhecimento da ocorrência de prescrição de decadência, ou houve autocomposição, ou é caso de reconhecimento da ocorrência de prescrição de decadência, mas isso atinge um pedaço do processo. Aí eu parto agora para a etapa seguinte. Qual é a pergunta que eu me faço? Bom, já sei que vou julgar o mérito. Já sei que vou julgar o mérito acolhendo ou rejeitando o pedido. Porque não houve autocomposição, ou a autocomposição que houve só pegou um pedaço do processo, eu já homologuei, porque não houve prescrição ou decadência. Ou a prescrição e decadência que houve, eu já reconheci, atingiu apenas um pedaço do processo. Então, isso que está na minha mão para julgar agora, eu vou ter que acolher, rejeitar ou acolher parcialmente. Aí a pergunta que eu faço é, eu tenho condição de fazer isso agora, de imediato? Lembra lá que a gente mostrou lá um slide em que eu falo do imediato, já posso julgar de imediato o mérito da causa? Quando é que eu posso julgar de imediato o mérito da causa? Veja como agora tudo que eu estou falando se casa com o que foi dito antes. Eu posso julgar de imediato o mérito da causa
pelo simples fato de que não há mais provas a serem produzidas. As provas que tinham que ser produzidas estão no processo. Então, eu posso já julgar integralmente o mérito do processo. Como também pode acontecer de eu chegar à seguinte conclusão. Olha aqui, quanto a esse pedido ou a essa parcela de um dos pedidos, eu já posso julgar o mérito. Quanto a outro pedido ou outros pedidos, eu não tenho como julgar o mérito. Eu vou ter que partir para a produção de mais provas. Vou ter que partir para a produção de prova testemunhal, de prova pericial, de inspeção judicial, qualquer coisa que seja, mas outros meios de prova. Pode ser que eu, para esses outros meios de prova, relativamente a todo o processo, porque não tenho condição de julgar imediatamente em nada, ou relativamente a um pedaço do processo, porque aquele pedaço que independia da produção de outras provas, eu já devo julgar imediatamente. Foi exatamente isso aí. Então eu dizia, quando é que vamos, que será o tema do nosso próximo contato, quando é que vamos para a audiência de quando é que vamos para o proferimento da decisão de saneamento e de organização do processo? A gente vai para o exame, para o proferimento dessa decisão, depois de ultrapassadas essas 4 etapas. E no que toca à 4ª etapa, o proferimento da decisão de saneamento e de organização do processo, ele se dará, seja porque não houve condição de julgar imediatamente o mérito todo, seja porque até houve condição de julgar imediatamente o mérito, mas só quanto a um pedaço do processo. Quanto a outro pedaço, eu preciso de mais provas. É muito importante perceber que somente aí a decisão de saneamento e de organização do processo é proferida. Certo? Então, meus queridos, o meu objetivo quanto a isso foi dar essa visão global a respeito do procedimento. E aí, graças a Deus, me sobrou um tempo que eu estava louco para ter, desde os encontros iniciais, e não tinha tido. Não sei se vocês se recordam que eu disse assim, olha, eu quero aproveitar um momento desse curso para a gente trabalhar melhor as ideias de decadência e de prescrição. E eu cheguei a falar não é tema de direito processual, não é tema de direito processual, é tema de direito material. Mas são tantas as dificuldades desnecessárias que eu vejo relativamente a esses 2 temas, que às vezes eu me sinto compelido a tentar ajudar as pessoas a simplificar aquilo. Então, talvez até isso decorra de um trauma meu, eu não sei se eu cheguei a dizer aqui, mas quando eu estava nos bancos escolares, como eu falei, no século XVII, eu não entendia nada de diabo de prescrição e decadência, era o Código Velho ainda, o Código Civil Velho, antigo, 1917, e aí fala, Salomão, leia, você está com dificuldade, leia Câmara Leal, é um livro bom só sobre prescrição e decadência. Li Câmara Leal de trás para frente para trás, não entendi nada. Aí, rapaz, então lê Orlando Gomes. Aí peguei o volume da coleção de Orlando Gomes que versasse sobre prescrição. Aí é que eu passei a não entender nada mesmo quando eu li Orlando Gomes. E aquele assunto ficava na minha cabeça e algumas dúvidas eram assim. Interrompe-se a prescrição. Ué, se eu estou interrompendo a prescrição, é para a prescrição não acontecer. Mas como é que eu posso interromper a prescrição se ela não aconteceu ainda? Na minha cabeça aqui, suspende-se a prescrição. Eu suspendo a prescrição, esse negócio de suspender a prescrição, na verdade, é referente a fatos que vão retardar o momento da ocorrência da prescrição. Então, a prescrição não aconteceu. Como que eu estou suspendendo o que não aconteceu? Era uma dificuldade que decorria, meus queridos, eu posso até dizer, do mau uso da linguagem falada e mesmo da linguagem escrita. Porque no Código Civil atual, você tem lá, interrompe-se a prescrição, suspende-se a prescrição. Onde é que está o problema? É que eu não posso interromper o que não aconteceu, tampouco suspender o que não aconteceu. Então, o que é que eu estou interrompendo? Eu não estou interrompendo a prescrição. Estou interrompendo o curso do prazo prescricional. O que é que eu estou suspendendo? Eu não estou suspendendo a prescrição.
eu estou suspendendo o curso do prazo prescricional. Aí fica claro. Porque aí eu percebo que, em verdade, aquelas causas de interrupção e de suspensão, elas incidem sobre o prazo e não sobre a própria prescrição. Esse é o primeiro dado que a gente tem que ter em mãos. Então, eu já debati com alguns amigos meus que ensinam direito civil, pedindo, implorando, como ex-aluno da século XVII, rapaz, ajuda esse pessoal, não fala interromper prescrição, não, fala interromper o curso do prazo prescricional, não fale suspender prescrição, não, fale suspender o curso do prazo prescricional. Quanto à decadência, a gente já falou, eu me lembro que tivemos a oportunidade de falar aqui, e eu disse que a decadência atinge apenas direito potestativo, submetido a prazo para exercício. Não é todo o direito potestativo, é o direito potestativo que vier, quanto ao qual houver uma previsão de prazo para exercício. Se, nesse prazo, esse direito potestativo não houver sido exercitado, ocorre a decadência, que extingue o próprio direito potestativo. Agora vamos falar da prescrição. Bom, imagine o seguinte quanto à prescrição. Antônio empresta a José a quantia de R$100.000. José se compromete a pagar a Antônio aquela quantia no dia 31 de outubro de 2023. Pronto. Está emprestado, o dinheiro foi entregue, a documentação respectiva com o compromisso assumido por José de pagar a Antônio aqueles R$100.000 no dia 31 de outubro de 2023. Primeira pergunta. Antônio tem um crédito junto a José? Tem um direito junto a José? Tem. Direito de receber R$100.000. Segunda pergunta. Antônio pode exigir que José cumpra essa obrigação agora? Não. Ele tem direito. Antônio tem direito. Mas ainda não nasceu a pretensão dele. Ele não pode cobrar. Não há exigibilidade da obrigação, uma vez que ela está submetida a um termo, o dia 31 de outubro de 2023. O tempo passa, em homenagem à idade de Evaldo, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Chegando no dia 31 de outubro de 2023, José não paga Antônio. 1º de novembro, Antônio está diante de um devedor inadimplente. Agora o quadro muda. Antônio tinha o direito de receber, mas não podia cobrar. Agora, não só Antônio tem o direito de receber, como pode cobrar. Por que ele pode cobrar? Porque o direito dele foi violado. Ao não efetuar o pagamento, José violou o direito de Antônio. Quando o direito é violado, surge uma pretensão. São 3 P's que eu vou aludir aqui, para a gente não esquecer nunca. A pretensão surge no momento em que o direito é violado. Então, agora raciocine bem. Antônio, antes do vencimento da obrigação, tinha direito, mas não tinha pretensão. Antônio, depois de vencida a obrigação, tem direito e tem pretensão. Sucede que toda pretensão, e vincule agora o que eu vou falar, hein? Toda pretensão, ela será sempre a uma prestação. Prestação de dar dinheiro, dar coisa distinta de dinheiro, coisa certa ou coisa incerta, fazer ou não fazer. Sempre. Pretensão é sempre uma pretensão a uma prestação. Então, raciocine agora comigo. Antônio tinha direito, mas não tinha pretensão porque não havia vencido, a obrigação não tinha se vencido ainda. Venceu a obrigação, José não pagou. Antônio tem direito e tem pretensão. Pretensão a quê? A que a prestação lhe seja adimplida. Que José cumpra a prestação a que se comprometeu. O nosso sistema jurídico, todas as vezes que há uma prestação para que alguém pratique atos relativos a ela contra outro sujeito,
submete a prazo o credor. E diz assim: credor, se você não exercitar essa sua pretensão à prestação dentro de X prazo, a sua pretensão deixa de produzir efeitos. Não pode mais, você não vai poder extrair efeitos dela. Então, raciocine agora. Antônio é credor. Tinha direito, mas não tinha pretensão, porque não podia cobrar, porque não venceu a obrigação. Vencida a obrigação e não paga, Antônio, que já era titular de um direito, continua titular de um direito, e a esse direito foi acrescentada a pretensão. O sistema jurídico diz, olha, para você exercitar essa pretensão, você tem, por exemplo, 3 anos. Antônio não exercita a pretensão em 3 anos. Passados os 3 anos, a pretensão é atingida pela prescrição. Então, Antônio, que antes do vencimento tinha direito e não tinha pretensão, depois do vencimento passou a ter direito e pretensão. Vencido o prazo de prescrição, Antônio continua com direito. Olha o que é importante, mas não tem mais pretensão. Ele continua com direito. É por isso, minhas queridas, meus queridos, que se diz assim, ó, quem paga dívida prescrita, essa expressão está equivocada, mas dá para entender, quem paga a dívida prescrita não pode cobrar de volta. Por que quem paga a dívida prescrita não pode cobrar de volta? Porque pagou o que devia. Olha o que eu disse. Antônio, em dado momento, além de ter direito, passou a ter pretensão, mas como não exercitou a pretensão dentro do prazo de prescrição, a pretensão foi atingida pela prescrição, mas o direito dele continua lá. Continua existindo. Outra coisa que é importante perceber, ainda no que toca à prescrição. Já perceberam que tem um vínculo absolutamente indissolúvel entre pretensão, prestação e prescrição. Claramente. São os 3 P's que são indissoluvelmente ligados. A prescrição atinge a pretensão, que versa sempre sobre uma prestação. Pronto. Agora vejam só. Vamos rememorar aquela imagem do nosso primeiro dia de aula em que eu disse que o operador do direito se posiciona no degrau da ciência do direito. Ele não fica mergulhado nas bolinhas, lembra da imagem das bolinhas, da piscina de bolinhas, do direito positivo. Porque se ele ficar mergulhado lá nas bolinhas do direito positivo, ele não vai conseguir descrever o direito positivo. Para ele descrever, ele tem que estar no alto. Há institutos jurídicos que são disciplinados de acordo com o que o direito positivo estabelece. São chamados conceitos jurídico-positivos. E vocês já sabem que há institutos jurídicos que têm vínculo com os conceitos jurídicos fundamentais, conceitos lógico-jurídicos. Esses são imutáveis. Direito positivo pode mudar como for. Isso aqui não muda. Por exemplo, direito de ação. O direito positivo pode estabelecer prazo para exercício, dizer que a petição inicial tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas o direito de ação continua existindo, será sempre o mesmo. Recurso. Todo mundo sabe que é um recurso. Recurso. Aqui ou nos Estados Unidos é recurso. Se a gente ouvir no noticiário ou na internet que deixa eu tirar aqui, que determinada pessoa foi condenada pelo juiz tal, imediatamente você raciocina, será que tem recurso? Recurso lá e recurso cá é a mesma coisa. Agora, prazo para recurso, o recurso é apelação, é agravo, aí é outra coisa, é direito positivo. O que é que eu quero dizer, meus queridos? Há institutos jurídicos que são disciplinados pelo direito positivo. E há institutos jurídicos que são lógico-jurídicos ou jurídico-fundamentais. A prescrição é um típico instituto jurídico positivo. Ela
funciona, a disciplina dela funciona ao gosto do direito positivo. Quando eu estava nos bancos escolares, uma das distinções feitas entre prescrição e decadência era que a decadência dela, o juiz podia tomar conhecimento de ofício, e da prescrição não. Como é que é hoje? Hoje, da prescrição, o juiz sempre pode tomar conhecimento de ofício. E da decadência, só se tratar de decadência legal, porque se for uma decadência convencional, ele não pode tomar conhecimento de ofício. É preciso que a parte alegue. Olhe como mudou. Mudou por quê? Porque o direito positivo mudou. Então, quando se trata de prescrição, é preciso toda a atenção possível para o direito positivo. Vejam, vou dar agora um exemplo evidente da atuação do direito positivo. Naquela questão entre Antônio e José. Antônio empresta o dinheiro, a dívida não se venceu, Antônio tem direito, mas não tem pretensão. A dívida se venceu, José não pagou, Antônio continuou com direito e agora também tem uma pretensão. Antônio não exercita essa pretensão dentro do prazo que o sistema jurídico estabelece para que ela seja exercitada, ocorre então a prescrição, que atinge o quê? A pretensão de Antônio. Atinge o direito de Antônio? Não, Antônio continua com direito, mas não tem mais pretensão. Aí eu disse para vocês, por isso, se José pagar depois, já do prazo prescricional, ele não pode haver de volta, porque ele pagou o que ele devia, porque o direito de Antônio continuava. Agora vamos para o campo tributário. O Código Tributário Nacional elenca entre as causas de extinção da obrigação tributária a prescrição. Então, no âmbito tributário, a prescrição não só atinge uma pretensão, como extingue uma obrigação. Muda tudo. Quer ver? O contribuinte paga o tributo. O contribuinte paga o tributo. Entende depois que tem que haver de volta o que ele pagou. Por que tem que haver de volta o que ele pagou? Ele diz, porque eu paguei, mas já tinha ocorrido a prescrição. O fisco não podia me cobrar mais. Se eu aplicar o direito positivo civil, a resposta seria, e você não pode cobrar de volta porque você pagou. E sendo prescrição, o fisco não tinha pretensão, mas tinha direito. Mas como o Código Tributário Nacional diz que a prescrição extingue a obrigação tributária, esse sujeito, quando pagou e já havia prescrição, ele pagou relativamente uma obrigação que não existia mais. Por isso ele tem o direito de haver de volta. Então, pagar dívida prescrita no âmbito civil, o sujeito não tem o direito de ter de volta. Pagar dívida prescrita no âmbito tributário, tem o direito de haver de volta. Olha a importância de você perceber a interferência do direito positivo nesse campo da prescrição e da decadência. Há um dado histórico que eu gostaria de lhes fornecer. Aquelas terríveis discussões havidas à época do Código de 1917, Código Civil, elas se encerraram praticamente se encerraram, ainda tem muita confusão desnecessária, com o Código Civil de 2002. Mas como é que o Código Civil de 2002 organizou isso? Ele foi, minhas queridas e meus queridos, ele foi beber, o legislador, no caso, os incumbidos da redação do Código, foram beber nas lições de um juiz federal, paraibano, que infelizmente faleceu jovem, aos 40 anos de idade, num acidente automobilístico. E ele havia produzido um artigo, mais ou menos o título assim, Critérios Práticos para Distinção entre Prescrição e Decadência. E foi ele, o nome dele é Agnello Amorim Filho, e foi ele, Agnello Amorim Filho, que estabeleceu, identificou o que de verdade consistia em decadência e o que de verdade consistia em prescrição. Foi ele que disse, decadência atinge apenas direito potestativo, de sorte que, se houver um direito potestativo submetido a prazo e houver a perda do prazo, o direito potestativo é extinto e essa extinção se dá pela decadência.
E quanto à prescrição, ele disse, não atinge direito, atinge a pretensão. E toda pretensão é uma prestação. O sistema jurídico estabelece um prazo para que a pretensão seja exercitada. Se o credor da prestação não exercita a pretensão é atingida pela prescrição. Mas o direito de crédito dele não é, a menos que o sistema jurídico positivo faça como fez com o Código Tributário Nacional, dizendo que está atingida aqui também a obrigação, que fica extinta. Estão aí, meus... Gostei muito dessa possibilidade de eu poder falar sobre prescrição. Gostei porque eu sei, quando eu falo para os meus alunos, eu não sou professor de direito civil, sou de processo civil, quando eu falo para os meus alunos, a carinha deles se abre, sabe? Vou falar assim, oh, rapaz, é isso então? É, porque é realmente mais simples do que aparentemente é. O próprio Código Civil troca as bolas em alguns pedaços, apesar de nele estar estruturado basicamente isso que eu disse, mas há outros trechos dele que ele toca, as expressões não estão adequadas. O Código de Defesa do Consumidor, nele também, você vai identificar. É com base nisso que você vai olhar para um artigo de lei e dizer que esse prazo é decadencial. Por quê? Porque é um prazo para exercício de um direito potestativo. Esse prazo é prescricional. Por quê? Porque é um prazo para exercício da pretensão. Esse sujeito ele tem direito a uma prestação. Então, ele tem um prazo para exercitar a pretensão dele, e se ele não exercitar nesse prazo, a pretensão vai ser atingida pela prescrição. Fica aí, meus queridos, minhas queridas, esse nosso contato, que eu espero que tenha contribuído de alguma forma para enriquecimento do conhecimento de vocês, ou para a organização de um conhecimento que já existia. E vamos partir para o nosso próximo encontro na próxima terça-feira. Se não me engano, o tema é decisão de saneamento e de organização do processo. Um abraço grande para todos vocês, que Deus os proteja. A ele eu agradeço também pela oportunidade de ter estado aqui com vocês. Repasso o comando para Evaldo e estou por encerrado minha participação. Obrigado, doutor Salomão. Obrigado a presença de todos. Próxima terça estaremos aqui de novo com o doutor Salomão.